Bom dia, companheiras e companheiros. Eu quero falar um pouco na reação dos políticos em relação ao que falou o aliado e conselheiro do presidente dos Estados Unidos em relação às mulheres brasileiras. Eu já falei aqui, gente, que a mulher bolsonarista, eu falo e repito, ela é a única culpada pela violência que está acontecendo com elas. Por que eu falo isso? Porque a maioria de cada 10 mulheres que está sendo morta, 9 são mortas por bolsonarista. Aí esse pessoal inocentemente diz assim, mas o que é que o Bolsonaro tem a ver? Gente, o Bolsonaro é um líder político e o povo se baseia muito no que um líder político fala. Só que eles, os bolsonaristas, não entendem isso. Não entendem isso. Olha só, o Bolsonaro fez uma arrecadação, que foi um negócio ridículo, pedindo dinheiro em redes sociais para vocês, bolsonaristas. Vocês mandaram quase 19 milhões para um dos homens mais ricos do Brasil, que é o Bolsonaro, a família dele. Por que você mandou? Porque você atendeu o apelo dele, o pedido dele. Então, o que o Bolsonaro fala, as pessoas que seguem ele, ainda mais que é uma seita, aí é que segue mesmo. Segue a ideia, o pensamento dele, porque ele é o guru da seita. Porque o bolsonarismo é uma seita, isso aí já está provado. Então, o que eu quero dizer, a questão da mulher bolsonarista que acaba incentivando a violência. Aqui vai minha pergunta. Em relação ao que o conselheiro do Trump... Aí você diz, mas eu acho que não foi o Trump que falou. Sim, mas o Trump é o líder. Eu volto a dizer, o povo segue o líder. Então, vocês viram, mulheres bolsonaristas, algum político de direita te defender, falar alguma coisa contra o que o conselheiro do Trump falou de você, mulher? Vocês já viram? E nem vão ver. Vocês sabem por quê? Porque eles seguem o líder, que este líder é o Bolsonaro, que não gosta de mulher. Ele já falou, gente, centenas de vezes. E ontem eu me esqueci de uma, que ele fala, disse para uma mulher, uma já quase senhora, gente, isso a nível nacional, dentro do corredor da Câmara Federal, para uma deputada. Ele, o Bolsonaro, disse, com o dedo na cara dela, eu só não te estrupo porque tu és feia. Estrupo. Aí eu tipo, mulher, tu não te sente ofendida com um negócio desse não, cara? Estupro. É estupro. Tu não te sente ofendida não, cara, com um negócio desse não? Tu não te sentes ofendida, mulher de cor negra que apoia o Bolsonaro? Tu não te sente ofendida o Bolsonaro dizer, lá num programa de televisão para a finada Preta Gil, ele disse, meus filhos jamais se casarão com uma mulher de cor negra. Você não se sente ofendida, não? Você não se sente rebaixada por ter a cor negra? Eu acho que não. Por ter a cor negra, não. Por você ter essa cor negra. E tem mulher de cor negra que ama e dá vida pelo Bolsonaro. Aí vem a doença, síndrome de Estocolmo. Tu me tortura, tu me maltrata, mas eu te amo e dou minha vida por ti. Voltando para a questão dos políticos de direita, até agora eu pelo menos não vi, inclusive o próprio candidato de vocês a presidente, Flávio Bolsonaro, até hoje não falou uma palavra em defesa de você, mulher brasileira, nessa palavra horrível que o conselheiro do Trump
falou da mulher brasileira. E ontem eu falei no meu vídeo que ele chamou vocês de maldita. Não, não foi só maldita, não. Eu estava assistindo agora a entrevista dele. Ele chama vocês, mulheres brasileiras, de vagabundas. Ele chama. Pô, e aí você continua, cara, a apoiar um negócio desse? Você, mulher bolsonarista? Só para você não esquecer, a outra, aqui em Manaus, no município de Manaus, uma vereadora do PL do Bolsonaro, disse em seu discurso, lá na Câmara dessa cidadezinha, ela disse, gente, que as mulheres têm sim que pegar a porrada dos seus esposos. Só que ela disse, homens, que as mulheres têm sim que apanhar dos homens. Isto dito por uma mulher bolsonarista, uma autoridade que é uma vereadora aqui no estado do Amazonas. Aí eu te pergunto, mulher, isso é ou não é um incentivo para a violência contra você? E por que essa mulher falou isso, essa vereadora? Por causa do líder dela. Por causa do guru dela, que é o Bolsonaro, que fala mal da mulher brasileira, ao ponto de dizer que os gringos podem vir para o Brasil, que tem vocês para eles comerem. Pô, se tem respeito, minha amiga. Vocês podem me criticar lá nos comentários, mas eu tenho um negócio comigo. Mulher que apoia o bolsonarismo não tem vergonha na cara, não se dá valor ou é desinformada e precisa de tratamento. Mulher que apoia o Bolsonaro, a família dele, não tem vergonha na cara, não se dá valor. Agora, o pior, como elas estão doentes, elas dizem que isso que eu estou falando aqui não é verdade, que o Bolsonaro não disse, não te estrupo porque tu é feia, que o Bolsonaro não disse, se eu fosse um empresário, jamais eu contrataria uma mulher porque ela é engravida, né? Que o Bolsonaro não disse, na minha família tem uma mulher porque eu dei uma fraquejada. É mentira, né? Para vocês é mentira. Porque você faz parte da seita, e quem faz parte de uma seita está doente. E o cérebro processa tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Vocês vivem, gente, no mundo de vocês. E a verdade não consegue penetrar na mente de você, porque você está num mundo fechado, numa bolha, só de vocês. E vocês só acreditam no que vem da bolha, na direção da bolha. Olha, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, agora senador, fez um projeto de lei para apresentar no Senado Federal, privatizando as praias brasileiras, gente. Ou seja, vendendo as nossas praias para os empresários. E agora, no projeto de governo dele, no plano de governo, segundo a Folha de São Paulo, está lá, privatizar as praias brasileiras. Pasmem, os bolsonaristas estão dizendo que é mentira. Porra, passou em toda a imprensa brasileira o projeto dele para privatizar as praias, mas eles não conseguem acreditar. Por que eles não conseguem acreditar? Porque a notícia é de fora para dentro, de fora da bolha para dentro da bolha. E essa notícia não consegue penetrar na mente de um cara que faz parte de seita. E é isso que acontece. Isso que eu falei aqui que o Bolsonaro falou, a mulher bolsonarista, ela não acredita. Olha só, um dos meus comentários, quando eu falo na prorrogação da Zona Franca de Manaus, e hoje a Zona Franca de Manaus existe sim, gente. Vamos fazer justiça. Existe por causa do PT, PT nacional. Dilma Rousseff e Lula, foi eles que prorrogaram a Zona Franca de Manaus por 70 anos. Você sabe que uma mulher fez no comentário, quando eu falo isso, ela foi lá e disse que eu tô mentindo,
que se dependesse do Lula, a Zona Franca não existia mais. Olhem só, gente, como é que é e como está a mente de uma pessoa dessa. Que é ao contrário. Se não fosse o Lula e a Dilma, talvez nós não tínhamos mais a Zona Franca de Manaus e esse monte de fábrica hoje estaria sendo servida para ser penitenciária. Para vocês verem, todo mundo sabe, cara, que essa Zona Franca sempre foi protegida pelo governo federal do PT. Porque o Fernando Henrique Cardoso tentava acabar com a Zona Franca de Manaus, eu me lembro disso. Eu faço justiça aqui, o Amazonino Mendes governador, centenas de vezes foi até o Supremo para não acabar a nossa Zona Franca de Manaus. E quando o Amazonino chegava com a vitória, nós íamos lá para o aeroporto agradecer ele, mesmo a gente sendo contra o Amazonino, que era de direita e tal, tá? Mas naquele tempo a gente respeitava a direita. Respeitava ali, porque a direita era uma direita política, que não destilava ódio. Hoje, a direita ela é comandada pelo agronegócio. Só só arma, esse negócio todo. A Fiesp não, a Fiesp era constituída por políticos, empresários de direita, uma direita consciente, uma direita política. Hoje, nós não temos uma direita política. A gente tem um monte de doido que é contra a pátria, que é contra a democracia, que é a favor que os americanos tomem conta do nosso país. É essa direita que nós temos hoje no Brasil. Aquela outra direita, eu já falei aqui, a verdadeira direita, consciente do seu papel de direita, de um sistema de governo, eles estão calados, ela está calada. Tanto provo que eu falo, que nunca mais eu vi nem falar na Fiesp. A Fiesp, no tempo das grandes greves, lá de São Bernardo do Campo, era ela que determinava, era ela que sentava com Lula, que era o líder dos movimentos grevistas no Brasil, em especial em São Bernardo do Campo. E não tinha bala, não tinha morte, era diálogo empresário e trabalhador. Hoje não. E olha, a Fiesp respeitava os sindicatos, respeitava os trabalhadores, respeitava os dirigentes sindicais, não mandava matar, como hoje acontece com essa direita, que não é direita, é um monte de aproveitadores da mente fraca desse pessoal que segue eles, que transformaram esse pessoal num rebanho, principalmente os evangélicos. Hoje a gente está vendo esses cultos de igreja, gente, não é mais culto, são eventos políticos, são comícios. Aqui na minha casa trabalha uma pessoa comigo, que me ajuda, ela é evangélica, mas ela não é besta. Ela não é Bolsonaro, ela me conta a palhaçada lá que o pastor dela faz, que o Bolsonaro é o Deus, que o Bolsonaro foi enviado por Deus. Uma hora ele diz que o Bolsonaro é Deus, outra hora ele diz que o Bolsonaro é um enviado de Deus. Como agora eles estão dizendo, os pastores, canalhas, aproveitadores da fragilidade que esse pessoal se encontra, dizendo que o Flávio Bolsonaro é um enviado de Deus. Agora é isso que eles estão dizendo. O Flávio, que nunca foi numa igreja evangélica, agora está ficando de bunda para cima, igual aqueles caras lá no Iraque, aí, para esses países árabes, rezando. Deus está passando longe da cabeça dele, quando ele está ali de bunda para cima, com a cabeça para baixo, orando, igual aqueles muçulmanos. Mas ano passado estava na Sapucaí, segundo as fotos que a imprensa divulgou, fumando e bebendo. Aí se aproveita do rebanho de pastor ganancioso, mentiroso, porque a maioria, observem também, e os estrupos nas igrejas evangélicas são feitos por esses pastores, que se dizem homem de Deus, Bíblia, família, não sei o que tem, acima de tudo. E eles em cima das crianças menor de idade, fazendo sexo, estrupando. Que nós estamos cansados de ver isso, né? Isso aí está cada vez mais vindo à tona.
Porque o bolsonarismo, eles são fascistas, são covardes. Né? Para finalizar aqui, gente, eu acho que o Lula deveria transformar a casa do Bolsonaro em um hospital. Vocês sabem por quê? Porque, olha, o Bolsonaro estava na Papuda e só vivia doente. Todo mundo que ia visitar o Bolsonaro saía de lá dizendo que o Bolsonaro estava morrendo. Agora ele está em casa e essas mesmas pessoas estão visitando e saem de lá sem falar nada. Então, os médicos lá da casa do Bolsonaro devem ser muitos bons. A gente não vem mais falar no Bolsonaro, cara. Passou o soluço, passou a dor na costa, no estômago, a caganeira, a diarreia, passou isso daí? Eu acho que passou, gente, que a gente não vê mais. Ou já morreu? Morreu? Não, eu acho que não morreu não, porque senão ia dar na imprensa. Eu também não desejo a morte dele, não. Eu sei que ele vai morrer, todos nós vamos morrer. Mas eu quero que ele fique vivo, legal, volte para Papuda e curta lá os seus 27 anos e 3 meses de cadeia que ele pegou por tentar dar um golpe na democracia do nosso país. Essa democracia que elegeu ele 8 vezes para deputado federal e 1 vez para presidente da República e 1 outra vez como tentativa de se reeleger, mas não conseguiu.